Olá, pessoal, sejamos muito bem-vindos a mais um momento dos episódios diários, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, da qual tenho a alegria de participar. Estamos trabalhando aqui de uma maneira sequencial o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Antes de começarmos o programa de hoje, queria pedir uma informação a você que nos assiste. De onde você é? Qual a cidade que você é? Você frequenta algum centro espírita? Você é espírita? Como você chegou no espiritismo? Há quanto tempo aí você frequenta o espiritismo? Se você for de Brasília, você conhece a Comunhão Espírita de Brasília? Se não, por que ainda não? Quem sabe possamos aqui com a equipe organizar um city tour para te apresentar esse bálsamo espiritual que é essa casa do caminho do Cristo. Estamos no capítulo 47, intitulado O Problema de Agradar. Nossa Senhora! E tem uma carta de Paulo aos Gálatas que diz o seguinte: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Esse tema, o problema de agradar, chama muita atenção na época de hoje. Hoje aí, 2025, sei nem que data é hoje, porque para mim, vivenciar o espiritismo me afasta dessas construções sociais de datas. Hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025. Porque eu vejo o tempo, assim como Allan Kardec descreve, acho que é no capítulo 8 do livro A Gênese, Uranografia Geral. O tempo é uma sucessão de atos. Nós temos o tempo Cronos, que me disse aqui que hoje é 26 de maio de 2025, são 8 horas da noite que a gente está gravando aqui nos estúdios da Comunhão Espírita de Brasília. E, às vezes, por uma convenção social, a gente acredita muito que devemos agradar, que nós devemos agradar o outro. Há quem diga aí um jargão no sentido do servir, né? É mais ou menos assim, eu acho que é mais ou menos assim. Quem não serve ao outro não presta para servir. É algo assim. Eu sou ruim de jargão, porque eu gosto muito de pegar o tópico frasal da questão. E não devemos nos preocupar em agradar. É claro que a gente tem deferência em relação a respeito, em relação à compreensão, mas nós não devemos ter uma preocupação de subserviência em agradar o outro. Da mesma forma que nós não devemos esperar que o outro tenha subserviência em nos agradar. Em outras palavras, o outro não foi feito para nos agradar, por incrível que pareça. E muito cuidado nos nossos processos de incompreensões. E nessa carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo, ele vem nos ensinar a respeito do servir a Deus. Servir a Deus não é necessariamente uma posição ostensiva como a que eu faço, ora aqui. Servir a Deus significa nós capitularmos o Evangelho para o nosso coração para depois propagá-lo. Em outras palavras, nós somos sal da terra e luz do mundo. Que façamos brilhar a nossa luz. E o que é que significa brilhar a nossa luz? Tudo que fazermos de coração, sem esperarmos reciprocidade, sem esperarmos algo em troca, sem esperarmos, por exemplo, aplausos, joinhas aí, likes em relação às redes sociais. Porque muito cuidado nos nossos processos de frustrações. Se tem algo que o Espiritismo ensina e nos convida à reflexão, é de que em nossos processos de socialização, a gente tente propagar o aroma do Cristo. E o que é que significa para você? Digita aí. Vou te dar 5 segundos primeiro para você pensar. Aí quando terminar o episódio, você digita. O que é que significa o aroma do Cristo para você?
O aroma do Cristo, para mim, por exemplo, significa amor, significa paz, significa consolo, significa compreensão em relação ao tempo. E o problema de agradar o outro diz respeito a nós termos, eventualmente, posições e comportamentos superficiais. É certo que aqui, na responsabilidade que me compete de movimento espírita / institucional da Comunhão Espírita de Brasília, eu preciso ler o texto, eu preciso pesquisar na obra de Allan Kardec, eu preciso estabelecer alguns flancos, alguns pontos de conexões, mas se porventura eu estiver aqui tão somente procurando likes, que estamos numa rede social, a obra perde o sentido. É certo que você que tem mais vivência, você que tem mais leitura, você que tem mais prática do Evangelho do que eu, você me vê em uma perspectiva mais panorâmica. E eu não estou aqui para agradar as pessoas. A minha função aqui é propagar o Evangelho do Cristo através das minhas próprias experiências. Porque o bom é nós falarmos sobre o que nós vivemos. E é certo que quando a gente está nessa posição de propagar o Evangelho, nós devemos nos aprofundar no objetivo que nós temos. E se tem algo que o movimento espírita ensina, é propagar a fé. Muitas vezes, pessoas não espíritas me procuram em torno de crítica. Ah, você acredita nos mortos? Lá vai a pessoa, lá vem. Está chegando a pessoa que acredita em zumbi. Né? E eu sempre pondero, não, meu irmão, eu acredito assim no Evangelho do Cristo. Né? E Jesus nos fala muito sobre as experiências da imortalidade. E com propriedade. Jesus nos ensina no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E muito cuidado em relação a agradarmos o outro, porque nem sempre o outro está com olhos para ver e ouvidos para ouvir o que nós falamos sobre o Evangelho. E é, mas eu registro isso aqui, ó. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Consciência. Nos trabalhos em que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos, nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá muito compreender. Olha agora. Nossa. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova, que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence ao Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. A lei de Deus, segundo registra, salvo me engano, a questão 625 do Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. Que nós tenhamos aí a responsabilidade, na verdade, na questão 621, que nós tenhamos, a 625 é qual o melhor modelo que já habitou o planeta, o modelo que nós possamos nos espelhar, Jesus que é o modelo e guia. Que nós possamos compreender a dimensão da obra do Cristo sem procurarmos agradar as pessoas. Em relação à fé, cada um tem o seu tempo. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu. De uma terceira, que eventualmente você encaminhe o vídeo
tenho dela, nós devemos nos demonstrar disponíveis a ter um diálogo, a ter uma interação e também a proporcionar novas oportunidades. Não nos preocupemos em agradar as pessoas. Nos preocupemos em tentar transmitir conceitos evangélicos. Porque ao final e ao cabo, conforme Paulo registra em uma carta aos Coríntios, o amor do Cristo nos constrange. Não tentemos agradar o outro. Tentemos levar as palavras de acolhimento, consolação e principalmente um viés de fé. Se tem algo que o movimento espírita ensina e tenta propagar, é o viés do acolhimento, do esclarecimento e da consolação. Cada um com o seu tempo. E por falar em tempo, até o próximo episódio, que é o capítulo 48, cujo título trabalharemos Compreendamos. O que é compreensão? Você já foi incompreendido? Como você se sentiu no seu último processo de incompreensão? Um abraço e até a próxima.